presidente Lula também foi convidado por Donald Trump para fazer parte do Conselho da Paz de Gaza. Prepare-se, porque o tabuleiro geopolítico acaba de sofrer um abalo sísmico que pode mudar o destino do Brasil nos próximos anos e colocar o governo atual em uma de suas maiores crises diplomáticas da história. Você já imaginou o presidente Lula sendo forçado a decidir entre apertar a mão de Donald Trump em uma missão militar e civil de alto risco no Oriente Médio ou isolar o Brasil das grandes decisões globais? O que parecia um cenário impossível acaba de acontecer. Donald Trump lançou uma cartada de mestre ao convidar formalmente o Brasil para integrar o recém-criado Conselho da Paz para a Transição e Reconstrução da Faixa de Gaza. Mas não se engane, isso não é apenas um convite de cortesia, é o que muitos analistas já chamam nos bastidores de a armadilha de Trump. Será que o Brasil está sendo usado apenas como um escudo político para legitimar a estratégia americana na região? Lula terá coragem de dizer não à Casa Branca e arriscar um rompimento direto com a maior potência do mundo em pleno 2026? Ou ele vai aceitar, trair sua própria base de esquerda e colocar militares brasileiros em uma zona de guerra monitorada pelos Estados Unidos? O Itamaraty está paralisado e o clima é de pânico absoluto em Brasília, pois qualquer decisão tomada terá um preço altíssimo e consequências irreversíveis. Fique com a gente, porque vamos revelar agora como esse convite pode dividir o Brasil e por que o atual governo está alegadamente sem qualquer saída honrosa diante da estratégia implacável de Trump. O convite não foi apenas um aceno informal ou uma conversa de bastidores entre diplomatas, mas sim um movimento estratégico oficial que aterrissou na Embaixada do Brasil em Washington na última sexta-feira, dia 16 de janeiro. Donald Trump, agora consolidando a segunda fase de seu ambicioso plano de paz de 20 pontos para o Oriente Médio, decidiu que o Brasil precisa estar na mesa de negociações, ou melhor, na linha de frente da reconstrução de Gaza. O chamado Conselho da Paz, que será presidido pelo próprio Trump e terá a gestão técnica de figuras como o diplomata Nikolai Mladenov, não é apenas um grupo de debates, mas um órgão com poder real para supervisionar a transição política e a reconstrução física de uma região devastada por anos de conflito. E aqui entra a jogada de mestre. Ao convidar o Brasil, ao lado de líderes como Javier Milei, que já correu para aceitar o desafio, Trump coloca Lula em um beco sem saída diplomático. De um lado, temos um governo que passou os últimos anos subindo o tom contra Israel e tentando se posicionar como líder moral do sul global. Do outro, a realidade de um convite da maior potência do mundo que o Brasil simplesmente não pode ignorar se quiser manter qualquer relevância no G20 ou nos BRICS. Fontes ligadas ao Itamaraty sugerem que o clima é de paralisia total, pois aceitar o convite significa, na prática, validar a estratégia de Trump para a região e, alegadamente, colocar militares e diplomatas brasileiros em uma zona de altíssimo risco sob uma bandeira que muitos na base aliada do governo consideram imperialista. Por outro lado, o que aconteceria se o Brasil dissesse não? Enquanto Milei e outros líderes vizinhos como Santiago Penha já garantiram seus assentos, o Brasil corre o risco de ser o único grande player das Américas a se isolar, perdendo influência direta em um projeto que envolve cifras astronômicas. Estamos falando de uma reconstrução estimada pela ONU em pelo menos 70 bilhões de dólares, um volume de recursos e poder de decisão que qualquer nação séria desejaria integrar. Mas será que a ideologia vai falar mais alto que o pragmatismo? O governo brasileiro estaria alegadamente tentando ganhar tempo, buscando uma resposta que não pareça uma capitulação total aos pés de Trump. Mas o relógio está correndo. Você consegue imaginar o impacto de ver o Brasil fora dessa mesa enquanto nossos vizinhos decidem o futuro do Oriente Médio? Trump sabe que o Brasil tem um peso simbólico enorme. E ao forçar essa decisão agora, em pleno 2026, ele testa a lealdade de Lula aos seus parceiros do BRICS, como China e Rússia, que olham com desconfiança para qualquer avanço da influência americana em Gaza.
É um checkmate geopolítico, onde cada movimento falso pode custar caro para a nossa diplomacia e para a nossa economia. Dentro do Palácio do Planalto e nos corredores do Itamaraty, o clima não é de debate, mas de uma paralisia silenciosa e angustiante que reflete a gravidade do que está em jogo. Imagine o cenário. De um lado, a militância mais ideológica do PT e das alas de esquerda exige um distanciamento total de qualquer iniciativa que venha de Donald Trump, classificando-a como uma tentativa de legitimar o que chamam de ocupação. Por outro lado, a diplomacia de carreira e o setor econômico sabem que virar as costas para um convite formal da Casa Branca em 2026, especialmente com as ameaças de tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, pode ser o golpe de misericórdia na nossa balança comercial. A grande verdade é que o governo Lula se vê preso em uma teia que ele mesmo ajudou a tecer ao tentar equilibrar o Brasil como um mediador isento, enquanto, alegadamente, mantinha uma retórica agressiva contra os aliados tradicionais do Ocidente. Aceitar o convite de Trump para o Conselho da Paz não é apenas uma decisão logística, é um movimento que pode implodir a base de sustentação do presidente. Como explicar para os movimentos sociais e para a militância universitária que o Brasil agora faz parte de um comitê liderado pelo homem que eles chamam de vilão da democracia global? Ao mesmo tempo, como recusar e assistir Javier Milei, o maior rival ideológico regional, assumir o protagonismo nas Américas e se tornar o interlocutor preferencial de Washington? Fontes próximas ao governo sugerem que o Itamaraty está, alegadamente, tentando encontrar uma terceira via ou uma participação simbólica. Mas Trump foi claro ao exigir um comprometimento real com a segurança e a reconstrução. Isso nos leva a um ponto ainda mais sensível: o uso de militares brasileiros. Você já parou para pensar no risco de enviarmos nossos soldados para uma região onde as tensões ainda estão à flor da pele, apenas para satisfazer uma exigência diplomática? A cúpula militar brasileira, alegadamente, olha com extrema cautela para essa possibilidade, temendo que o Brasil acabe pagando uma conta política e humana em um conflito que não é nosso. Além disso, existe o fator BRICS. Lula passou os últimos anos pregando uma ordem mundial multipolar, aproximando-se estrategicamente de Xi Jinping e Vladimir Putin. Se o Brasil aceitar integrar esse conselho liderado pelos Estados Unidos, como fica a confiança de Pequim e Moscou? Estaria Lula alegadamente traindo o projeto de independência do Sul global para evitar represálias econômicas de Trump? O risco de isolamento é real, e o tempo para uma resposta oficial está se esgotando rapidamente. O governo sabe que, se demorar demais, a omissão será lida como fraqueza tanto em Washington quanto em Pequim. É um equilíbrio de corda bamba, onde de um lado temos o abismo da crise econômica e do outro o precipício da irrelevância diplomática e da fúria ideológica interna. O que estamos testemunhando é o fim da diplomacia do em cima do muro que marcou os últimos anos. Por muito tempo, o Brasil tentou agradar a todos e acabou em uma posição perigosa, onde nenhum dos lados confia plenamente em nossas reais intenções. A armadilha de Trump é genial justamente por isso. Ela não permite mais o meio termo e força uma definição clara de que lado da história queremos estar. Ou o Brasil assume seu papel como uma potência regional aliada à maior democracia do Ocidente e participa ativamente da construção de uma nova ordem, ou admite que prefere o isolamento ideológico ao lado de regimes que pouco oferecem ao nosso crescimento, além de promessas vazias. O silêncio que emana do Palácio do Planalto até este momento diz muito mais do que qualquer nota oficial do Itamaraty poderia expressar. Alegadamente, existe um temor real de que, ao dizer não, o Brasil seja excluído de acordos comerciais e tecnológicos vitais que estão sendo renegociados nesta nova era da administração americana. Por outro lado, o custo de dizer sim pode significar a fragmentação definitiva da base de apoio do atual governo, que verá na cooperação direta com os Estados Unidos em uma zona de conflito uma traição imperdoável aos seus princípios. No final das contas, a pergunta que fica para todos nós é muito simples. O que é mais importante para o futuro da nossa nação?
Manter a pureza de uma ideologia que nos afasta do mundo desenvolvido ou agir com o pragmatismo necessário para garantir nossa segurança, nossa economia e nossa relevância? O Brasil não pode se dar ao luxo de ser um mero figurante enquanto o destino do mundo é redesenhado diante de nossos olhos. Se ficarmos parados, outros decidirão por nós, e o preço dessa omissão será cobrado de forma amarga pelas próximas gerações. Agora eu quero saber a sua opinião, porque ela é fundamental para este debate. Você acredita que o presidente deve aceitar o convite de Trump e colocar o Brasil na mesa de decisões em Gaza? Ou ele deve recusar e manter a distância, custe o que custar para as nossas relações com os Estados Unidos? O que você faria se estivesse no lugar dele? Deixe seu comentário aqui embaixo, pois a sua visão enriquece o nosso canal. E se você gosta de análises diretas e sem filtros sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo nos seus grupos e se inscrever para não perder nenhuma atualização. Sua participação é o que mantém nossa voz independente e forte. Até a próxima!